Senhor presidente, eu sei que essa casa deverá aprofundar o debate sobre a questão do trabalho escravo. Aprovamos já a PEC de combate ao trabalho escravo e, por isso, preocupado com o desdobramento desse tema, porque eu tenho um receio muito grande que na regulamentação do trabalho escravo a gente vá regulamentar o trabalho escravo. Devido a isso, é que falo e faço esse pronunciamento antes que se inicie o recesso que vai acabar acontecendo devido ao processo eleitoral. Senhor presidente, no último dia 5 de junho, aqui nesse plenário, cantou-se que a música Ninguém Ouviu um Soluçar de Dor, no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou. Composta há 40 anos por Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, a canção prossegue: que agonia o canto do trabalhador. Esse canto, que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Nós ouvimos o lamento, nós sentimos a dor, e por isso que naquele dia 5 de junho de 2014, após longos anos de luta, promulgamos a Emenda Constitucional 81. Desde então, o artigo 243 da Constituição prevê que a exploração do trabalho escravo dará ensejo à expropriação para fins de reforma agrária e de programa de habitação popular, nada mais do que justo. A escravidão acompanha a humanidade há milênios. O Egito Antigo, a China Antiga, a Índia, a América pré-colombiana, a África pré-colonial, todos, e claro, eu diria, infelizmente, o Brasil também, e foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Na Babilônia escreveu-se em pedra que, se um escravo diz a seu mestre, você não é meu mestre, o mestre deverá cortar, no mínimo, a sua orelha. No Brasil não foi diferente. A escravidão só foi proscrita tardiamente em 1888. O Brasil República, o Brasil do século XX, não deveria ter escravos. Entretanto, a partir da década de 70, começamos a desconfiar de que ainda havia aqui muitos e muitos homens e mulheres vivendo sob o regime de escravidão. Quase 100 anos depois da abolição da escravatura, começamos então a investigar. Aí cumprimento os grupos móveis de fiscalização do Ministério do Trabalho, que foram ao campo e à cidade. Não só descobrimos que ainda tínhamos escravos, como já libertamos mais de 50 mil deles. Libertamos, só no ano passado, 2.063 pessoas que viviam sob o regime de escravidão. Vejam bem, em pleno século XXI. Infelizmente, não é privilégio do Brasil ainda ter pessoas trabalhando sob o regime de escravidão em pleno século XXI. Trata-se, na verdade, de um fenômeno de proporções planetárias. Vejamos um exemplo recente. Em 2022, a Copa do Mundo de Futebol será sediada por Catar. Algumas obras relacionadas à competição já foram iniciadas. Pois bem, segundo o jornal britânico The Guardian, dezenas de trabalhadores nepaleses submetidos a trabalho exaustivo morreram nessas obras ao longo das últimas semanas. Trata-se de imigrantes importados da Ásia para trabalhar sob o regime de escravidão na construção civil naquele país. Milhares desses escravos modernos estariam sendo submetidos às condições abjetas, degradantes, exaustivas e letais de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, em relatório denominado Lucro e Pobreza, a economia do trabalho forçado, publicado este ano, estima que há hoje no mundo cerca de 21 milhões de pessoas, homens e mulheres, submetidas ao trabalho análogo à escravidão. Eles estimam que o lucro ilegal obtido com a exploração dessa mão de obra ultrapassa a 150 bilhões de dólares anuais.
Os trabalhadores sob regime de escravidão no planeta levam aqueles que os exploram um lucro de 150 bilhões de dólares anuais. Isso mesmo, mais de 150 bilhões de dólares, ou seja, o lucro baseado na submissão de seres humanos à condição desumana de trabalho é maior do que o PIB, Produto Interno Bruto, da maioria dos países do mundo. O mesmo estudo preliciona que, enquanto empregados, quanto empregadores, nesse caso criminosos, obtêm lucros exorbitantes, os trabalhadores subjugados sofrem perdas econômicas, sociais gigantescas, ficam sequelados e perdem a vida. Essas pessoas tornam-se prisioneiras de um círculo vicioso do qual não tem força de sair, de escapar, um círculo vicioso que as condena e as suas famílias à eterna miséria, à ignorância e à marginalidade social. E aí, muitas vezes, os escravos, não é só o pai e a mãe, os filhos, toda a família vive sob o regime de escravidão em regiões ocultas e escondidas da fiscalização. São pessoas às quais se negam a cidadania, a educação e ao privilégio de ser incapazes de sustentarem a si mesmo e as suas famílias com dignidade. Mas a exploração do trabalho escravo não destrói apenas a vida das pessoas subjugadas. Quando empresários inescrupulosos obtêm redução de seus custos de produção à custa da miséria das pessoas que subjugam, eles também desequilibram completamente o jogo econômico. Empresários dignos, e digamos que são a maioria no Brasil e no mundo, empresários dignos, empresários conscientes, empresários que têm a consciência social e respeitadores das leis e da regra do jogo, são sangrados, porque há uma concorrência desleal, porque aqueles que usam o trabalhador sob o regime de escravidão acabam não pagando nem a metade daquilo que paga o empresário sério, responsável e que tem responsabilidade social. Eu diria, não paga praticamente nada. Por isso, é uma concorrência desleal. Eles têm dificuldades para manter seu negócio e os empregos de seus trabalhadores porque seguem a regra, a lei, enquanto os outros usam da ilegalidade. A escravidão cria uma vantagem competitiva que pode inviabilizar a livre concorrência e a própria responsabilidade social. É um crime que prejudica a economia e mancha a reputação das nações no mundo todo. Senhor presidente, é necessário reequilibrar o jogo. É preciso inibir essas práticas desumanas e desleais, desonestas, que têm destruído a vida de milhares de pessoas, de milhares de famílias. É urgente neutralizar essa excrescência que nos envergonha e que envenena o tecido social. E é por isso que estamos ensaiados, e é por isso que temos ensaiado injetar no arcabouço jurídico nacional algum antídoto eficaz contra o veneno chamado escravidão. Em 2003, por exemplo, a Lei 10.803 definiu o que é o trabalho escravo. Essa lei alterou o Código 149 do Código Penal e elencou as situações que tipificam crime de redução de alguém à condição análoga à de escravo. Foi suficiente? Não preciso responder. Apesar da lei, poucas pessoas foram condenadas, a escravidão continuou nos envenenando. Em 2004, Em 2004, no Brasil, criamos o cadastro de empregadores e infratores, conhecido como lista suja. Esta lista atualmente relaciona mais de 500 pessoas vinculadas a essas empresas, entre físicas e jurídicas, rurais e urbanas, flagradas, mantendo trabalhadores em regime de escravidão. Foi suficiente? Respondo que foi bom, mas não o suficiente. Que ajudou e que ajuda, mas que, infelizmente, não é ainda o suficiente. O veneno continua a se alastrar e o doente precisa de remédio. O doente, senhor presidente, precisa de um remédio mais forte, um remédio que aplaque a ganância, que atenue a indignidade, que elimine a degradação, que é o trabalho escravo. Um remédio que cure nossa sociedade. A boa notícia é que nós criamos esse remédio, criamos e lhe demos um nome, o nome
da Emenda Constitucional 81. Não obstante, há quem acredite que o remédio é forte demais, há quem defenda que é necessário atenuar-lhe a eficácia, há quem proponha diluir-lhe a fórmula. O projeto de lei do Senado, número 432 de 2013, que tem por fim regulamentar a Emenda Constitucional 81, pretende definir trabalho escravo de forma arquetípica. Parece acreditar que ainda estamos no século XVIII. Trabalho escravo. Segundo o projeto de lei, seria apenas a submissão de um ser humano ao trabalho forçado, exigido sob ameaça de punição, com uso de coação e restrição de liberdade pessoal. O cerceamento do uso de qualquer meio de transporte ou a manutenção de vigilância seu para o fim de reter o escravo no local de trabalho ou a restrição de locomoção do escravo em razão de dívida. Aí termina. Há 126 anos, a princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro II, fez saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretava e ela sancionava a seguinte lei. Artigo 1º. Era declarada extinta, desde a data daquela lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revoga-se as disposições contrárias. Estamos no século XXI. Não precisamos reeditar a Lei Áurea. Repito, não precisamos reeditar a Lei Áurea. Os escravos do Império já foram alforreados. A restrição ostensiva da liberdade de locomoção, a vigilância ostensiva, a submissão ao trabalho forçado sob ameaça e o condicionamento da liberdade ao pagamento de carta de alforria são, evidentemente, definições pré-republicanas. O projeto de lei do Senado 432, de 2013, propõe definições que parecem ter sido formuladas no século XIX. Estamos em 2014. Não devemos, não podemos retroceder. Em 2003, nosso Código Penal aperfeiçoou, modernizou, tipificou a definição de trabalho escravo. Ali, em 2003, as definições pré-republicanas de coação a trabalhos forçados, a privação de liberdade, acrescentou a submissão à jornada de trabalho exaustiva e a realização de trabalho em condições degradantes, ou seja, ao conceito arcaico de escravidão, adicionou a noção moderna de afronta à dignidade humana. Nada mais se fez que acrescentar à lei infraconstitucional o que a própria Constituição já previa no inciso 3º de seu artigo 5º. Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Carlos Henrique Borlido Haddad, juiz federal, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, nos ensina que a lei penal, ao tipificar a redução à condição análoga de trabalho escravo, prescinde que essa condição seja igual àquela desfrutada pelos escravos do Império Romano ou do Brasil colônia. Grande definição. E acrescenta ainda, não se pode continuar adotando uma concepção caricatural da escravidão. Aqueles que querem, por meio do projeto de lei do Senado 432, atenuar a eficácia da Emenda Constitucional 81 de 2014, aumento que, sem a regulamentação, a mera infração de norma trabalhista resultará em expropriação sumária, sem o devido processo legal, de propriedade no campo da cidade, quando se entender que lá é regime de escravidão. Impossível concordar com essa argumentação. Impossível sequer aventar essa hipótese. A nossa lei maior, a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, garante já que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei determinada que seja garantido o direito de propriedade. Assegura que ninguém, repito, ninguém, será privado à liberdade de seus bens sem o devido processo legal. É verdade, ninguém foi privado de sua liberdade com base no artigo 149 do Código Penal, que prevê as condições degradantes e a jornada exaustiva como elemento de trabalho escravo sem o devido processo legal. Não é o único caso. Por isso que não tem que haver esse temor. Da mesma forma, ninguém, repito, ninguém, será privado de sua propriedade sem o devido processo legal. Está na Constituição. Regulamentar o quê? Que se cumpra a Constituição. A regulamentação da Emenda Constitucional 81, de 2014, que visa eliminar o trabalho escravo no Brasil, não pode transformar-se na regulamentação, na legalização
do trabalho escravo no Brasil. Eu não gostaria, mas não gostaria muito, mas muito, muito mesmo, que essa casa fizesse um ato desse. Eu não gostaria de dizer que, embora, claro, eu votarei contra com muita convicção, que eu estava no Congresso Nacional quando, no meu entendimento, equivocadamente, no mínimo termo equivocadamente, aqueles parlamentares, Câmara e Senado, regulamentaram o trabalho escravo. O trabalho escravo não se regulamenta, proíbe. E as leis estão aí para assegurar o direito de empregados e de empregadores, mas não o direito de trabalho escravo regulamentado. Espero eu que eu não tenha que estar aqui simplesmente protestando, gritando, porque daí vamos ter que gritar mesmo, vamos ter que subir na tribuna, vamos ter que convocar movimentos sociais, líderes de todos os segmentos para vir para cá, para não permitir que um crime desse aconteça. Não podemos passar à sociedade brasileira a impressão de que acreditamos que o trabalho degradante, exaustivo, enobrece o homem. Isso não existe. Esse é o combate pelo qual nos alistamos. E faremos, sim, pode ter certeza, o bom combate. O bom combate. O combate daqueles que acreditam que a dignidade é um bem ao qual todos merecem ter acesso, tanto empregado como empregador. Meus caros colegas do Parlamento, nesse sentido, quero compartilhar alguns indicadores que me foram encaminhados pelo Dr. Vitor Araújo Filgueiras, doutor em Ciências Sociais, pesquisador do Centro de Estudos e Economia do Trabalho CESIT, da Unicamp, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, coordenador do Grupo de Pesquisa e Indicadores de Regulação do Emprego. Os dados foram sistematizados em sua pesquisa com base no universo dos resgates de trabalhadores submetidos às condições análogas às de escravos no Brasil. Diz o doutor Vitor, mediante as informações que me remeteu, em funções de que elas poderiam ser úteis diante da iminência da possível inflexão da regulação da terceirização e do trabalho análogo ao escravo no Brasil. Eu acho que empresa, seja qual for, todos tinham que cumprir a CLT. Teriam que cumprir a CLT. Em seu trabalho intitulado Terceirização e Trabalho Análogo ao Escravo, coincidência, diz ele, e deixa um ponto de interrogação. E ele pontua que dois dos fenômenos do chamado mundo do trabalho mais divulgados, pesquisados e debatidos no Brasil nas últimas 2 décadas são a terceirização e o trabalho análogo ao escravo. Esses dois fenômenos estão envoltos, segundo ele, em ferrenha disputa no bojo das relações entre capital e trabalho. Assim, no conjunto da sociedade, pois constituem, respectivamente, estratégia central no atual perfil predominante de gestão do trabalho e o limite do assalariado no capitalismo brasileiro. Senhor presidente, consta do trabalho do eminente estudioso da matéria. A tabela com alguns dados a partir dos 10 maiores resgates entre todos os flagrados ocorridos no país em cada um dos últimos 4 anos. 2010, 10 casos quando envolvem terceirizados, 9. Terceirizados resgatados sob o regime de escravidão, 891. Contratos diretos, 47. Total de resgatados, 938. Ou seja, dos resgates que foram feitos em 2010, 891 eram trabalhadores que estavam sob o regime de terceirização. 47, trabalho legal. Em 2011, 554 terceirizados. Trabalho legal, 368. 2012, 947 terceirizados. Nenhum trabalho legal. 2013, 606 que foram pegos sob o regime de escravidão, em empresa terceirizada, contratos diretos 140. Isso aqui mostra que, na verdade, a terceirização ela deriva para o regime de escravidão, não todos, mas em grande parte. Por isso, todos, no meu entendimento, e a minha avaliação, como parlamentar,
como alguém que veio do mundo sindical, que ninguém deveria ser contratado sem receber, no mínimo, os direitos assegurados na CLT. Querem terceirizar? Como alguém já me disse, mas eu me especializei a minha firma só em fazer o alicerce, a fundação. Pois bem, o serviço dele pode ser terceirizado para obras, mas pague para os seus empregados o que manda a CLT. Ponto. Estaria resolvido. Ninguém vai proibir que um serviço seja terceirizado, mas que todos cumpram a CLT, o que não vem acontecendo, e aí nós derivamos para o trabalho escravo. Enfim, a tabela mostra que, na média, nos 4 últimos anos abrangidos, em 90% dos 10 maiores resgates de trabalho escravo, os trabalhadores submetidos às condições análogas de trabalho escravo eram terceirizados. Temos aqui no Congresso mesmo esse problema. Eu acho que nós temos que resolver isso. Dar um exemplo. Eu deixo aqui ao presidente Renan, que tem feito uma bela administração, é inegável. Não adianta quando eu falo aqui, elogiando a administração do Renan, que alguém vem querer, mas o Renan... Olhem a administração do presidente Renan nesse período. Vejam se a oposição critica. Veja se tem um senador que critica. Não, ninguém critica. Pode haver discordâncias políticas, ideológicas, mas ninguém critica a administração. A economia que vem fazendo, a forma como está dirigindo, como está reduzindo os gastos da casa. Estão aí os dados, os números não mentem, né? Pode alguém não gostar, mas ele está fazendo, de fato, uma bela administração. E aqui eu deixo essa sugestão, senador, presidente Renan Calheiros, que olhasse com carinho essa ideia de que não é que tenha que proibir terceirizar, tenha que pagar exatamente tudo o que a CLT manda para todos os trabalhadores. Todos têm que ser submetidos ao regime da CLT. Enfim, senhor presidente, aqui eu vou terminando. Vale ressaltar que a fonte de dados não resulta de filtragem quanto à forma de contratação dos trabalhadores. As fiscalizações que ensejam o resgate são oriundas em parte de ações planejadas com base em denúncias, que não priorizam o fato de haver ou não terceirização. Em parte dos flagrantes são previstos que igualmente são direcionados por alguns ao tipo de vínculo envolvido. A denúncia bem trabalho escravo, a turma de combate vai lá. E chega lá e nota que 90% dos casos são trabalhadores terceirizados. Além disso, depois eu passo a Vossa Excelência, Dr. Cristóvão, essa é a minha última fala de hoje, sobre no momento na tribuna, né? Além disso, essa proporção de terceirizados é muito maior do que o percentual de terceirizados no conjunto do mercado de trabalho. A despeito do intenso crescimento apontado por várias pesquisas, os trabalhadores contratados por figura interposta não alcançam sequer metade dos postos de trabalho na economia. Nota-se que os dados acima também não discriminam o setor da economia, porte das empresas ou região do país. São os terceirizados. Não são maioria do mercado de trabalho do brasileiro, não são, como um todo. Menor ainda é a sua proporção entre os trabalhadores formalizados, pois há maior tendência, pelo contrário, de serem menos registrados em comparação com aqueles que aqui eu fiz diretamente contratados. Enfim, senhor presidente, mesmo assim, entre os resgates ocorridos em 2013, os 8 maiores casos em que a totalidade de trabalhadores eram formais, entre 20 e 93 trabalhadores resgatados, todos eles eram terceirizados. Já no grupo de resgate com parte de trabalhadores com vínculo formalizado, nas 10 maiores ações, de 23 a 173 trabalhadores resgatados, em 9 os trabalhadores formais resgatados, mesmo formais resgatados, também eram terceirizados, que seria a outra hipótese que aqui eu levantei. Entre esses resgates com terceirizados, que é o eixo, que aqui ele faz um estudo mostrando o vínculo entre trabalho escravo e terceirizado, figuram médias empresas desconhecidas e até gigantes, como na mineração e na construção civil, do setor de produção de suco de laranja, frigoríficos, multinacional, produtores de fertilizantes, obras de empresa vinculadas ao próprio Estado brasileiro, como, por exemplo, Companhia
de petróleo, que tem muita gente terceirizada. Por fim, foi escolhido o setor que mais tem se destacado em número de flagrantes de trabalhadores em situação análoga de trabalho escravo nos últimos anos, é a construção civil. É um fato que a turma de combate para resgate verificou. Em 2011, dos 14 resgates da construção civil, 11 ocorreram em empresas terceirizadas, incluindo deste pequenas empresas e até gigantes do setor da construção. Em 2012, foram 8 resgates, sendo que em todos eles eram terceirizados os trabalhadores resgatados. Senhor presidente, não há entre nós quem seja favorável à escravidão. Não acredito que alguém defenda a escravidão. Não há, tenho certeza, quem defenda que alguém tenha que trabalhar sobre uma forma que não lhe garanta a dignidade como ser humano. Não há também entre nós quem pretenda ferir o sagrado direito à propriedade. Isso também é respeitado. O que queremos é somente justiça social. O que queremos é que todos tenham condição de ter o seu negócio, ser empreendedor, ser um grande empresário ou ser um pequeno empresário, mas queremos somente a dignidade do trabalho para os nossos homens e mulheres. O que queremos é que a propriedade atenda à sua função social. O que queremos, enfim, é que cada um de nós seja responsável pela proteção sob a égide da lei daqueles homens e daquelas mulheres e crianças que são tão vulneráveis, não têm forças sequer para defender a própria dignidade. Porque são muitas vezes crianças, que é o caso do trabalho infantil, ou outros que estão passando fome e estão sob o regime de escravidão. E nós temos a obrigação de ser solidários.